Bom dia a todos, se inscrevam no meu canal e fiquem à vontade na seção de comentários como sempre. Esse vídeo vai ser um vídeo falando sobre, eu quero me aprofundar no assunto sobre a precária educação do Brasil, né? Como que o Brasil, o Brasil tem uma educação muito precária, muito atrasada, no qual a maioria dos estudantes quando sai do ensino médio não tem nem base nem em português nem em matemática. Eu gostaria de decorrer esse assunto nesse vídeo, né? Para mostrar como que o Brasil ele é tão assim, a falta de intelecto brasileiro ele é muito grande, né? E isso o governo gosta que você seja burro, porque pessoas burras são mais fáceis de serem controladas. E no decorrer desse vídeo eu vou me aprofundar sobre isso. Então, aqui no Brasil, a educação, a escola pública em si, né? Para quem não sabe como foi criada a escola pública, foi criada na Prússia, né? E ela foi criada com o objetivo de fazer as pessoas, né, os homens, irem à guerra. Para poder controlar a mentalidade dos jovens para ir à guerra. Para quê? Para poder fazer os homens, né, lutarem a guerra e convencer eles a lutar a guerra e botar a narrativa do Estado em cima deles, né? Por isso que a escola pública foi criada. Essa é a intenção na Prússia, quando a escola pública foi criada. E a escola pública em si, eu sou um estudante de escola pública, eu sei como é, eu posso falar isso. Ela tem um nível muito baixo de qualidade de ensino. Eles não ensinam o que tem que ensinar. Eu não tive nem equação do segundo. Eu não tive logaritmo. Eu não tive progressão geométrica direito. Eu não tive geometria espacial direito. Eu não tive gramática, porque uma coisa que eu acho muito errada aqui na prova do Enem não tem gramática, e a gramática eu acho algo assim essencial, né, pro brasileiro, para um povo, né, porque sempre foi assim, eles viram que você tem que aprender matemática e a língua nativa. E o brasileiro ele não domina a sua própria língua nativa, a regência, não domina a regência, não domina a gramática em si. As regras da sua própria língua, o brasileiro ele não domina, né? Ele não domina a sua própria língua, entendeu? E isso é muito ruim, né? Porque a força máxima de uma cultura, de uma sociedade, de um país, de uma nação, é a língua, entendeu? E isso que eu quero falar para os senhores mostra é um reflexo, né, da pobreza educacional do nosso país, que é um reflexo também que isso vai deixar as pessoas pobres, porque quando um país tem uma baixa educação, o nível intelectual, o nível de pessoas que não têm qualificações são baixa, acaba que esse país é baixo também porque as pessoas vão ganhar menos, entendeu? Acaba que esse país ele é pobre, né, por causa desse nível de educação baixa. E por isso que você vê, e isso não só no ensino médio, ensino fundamental não, no ensino fundamental e médio não, isso também acontece muito no ensino superior. Tem muitas pessoas que fazem faculdade que não sabem nenhum básico de matemática, um básico do português, não sabe interpretar um texto, não sabe gramática, entendeu? E essa demonstra quão ruim é a nossa educação. Nossa educação ela é muito ruim, ela não se aprofunda nos assuntos. Eu tinha professor na minha escola pública que ele dava aula assim, a matériazinha ali acabou, entendeu? Não se aprofundava sobre o assunto, não fazia exercícios, mandava a gente fazer exercício sobre o assunto, não ensinava, entendeu? Era uma educação muito ruim, muito omissa, né? Muito defeituosa, que teria que ter uma mudança estrutural na educação. Por isso que eu sou a favor do homeschooling, né? O ensino em casa. Hoje em dia, com a internet, com as informações descentralizadas, e uma das democracias que eu acredito é a democracia do conhecimento. E o homeschooling, ele trouxe isso. Ele trouxe isso por meio de internet, por meio das plataformas. Você tem como estudar de maneira com liberdade. Você tem grandes professores na internet, professores de alto nível. E isso é muito bom, isso é importantíssimo para a sociedade em si. A escola pública, ela falhou como sistema. A escola em geral, sim. Ela falhou porque são todas centralizadas pelo MEC. O MEC centraliza tudo, é um grande órgão centralizador. E para você... E para acabar com essa grande centralização, a descentralização, que a internet tem grandes professores de alto nível que ensinam, é uma boa você... É melhor você ter aula em casa, com homeschooling, com um professor, né, online,
que você aprende muito mais com diversos exercícios, você aprende muito mais do que numa escola. Para mim, a solução é a descentralização. Você descentralizar o ensino é a solução, não você centralizar. Claro que vai ter um monte de pessoas de esquerda que vão contra a minha pauta, vão falar de Paulo Freire, né? Para mim, Paulo Freire foi horrível. A educação que ele criou, ela é muito ruim, ela é muito retrógrada, ela é muito ineficiente em si, né? O Paulo Freire, ele era um comunistão, né? Ele criou uma educação realmente muito fraca, né, para a sociedade em si. E isso, senhores, é algo que é ruim, entendeu? Que é ruim para a sociedade em si. E a única coisa que você pode fazer, né, é você... Eu mesmo, quando saí do ensino médio, não sabia quase nada. Eu fiz cursos preparatórios, estudei pela internet. E em menos de meses eu aprendi mais do que toda a minha escola pública, de 9 anos de escola pública. Você vê como foi perda de tempo estudar naquela escola, né? Outra coisa também que eu acho errado em escola, né, que ele não tem curso técnico. Então o aluno, ele sai com 17 anos da escola sem saber fazer nada, sem nenhuma profissão. Ele teria que sair já com uma escola técnica, com um curso técnico profissionalizante para poder trabalhar. Você demonstra o quão baixo é o nível de intelectualidade da nossa nação, né? Ele sai perdido. E isso é ruim, entendeu? Se ele saísse com uma qualificação, com um ensino melhor, num curso técnico, seria muito melhor. E no quesito disso, né, que eu quero entrar nesse mérito, é falar sobre como que também tem ideologias, né? É muito ideológico as escolas e as universidades. Foram todas, né? Uma das coisas que a esquerda ela pegou como pauta, que foi trocar um fuzil pelo lápis, né? Porque antigamente tinham guerrilheiros que queriam a força, o comunismo, e trocaram o comunismo, a luta em si dos guerrilheiros pela educação. Uma das coisas mais inteligentes foi ter pegado a universidade. Porque quando você pega a universidade, e a maioria dos jovens faz a universidade, federal, pública em geral, você bota a sua ideologia ali naquelas universidades, você faz aquilo dali ser de esquerda. E você faz aquilo dali ser de esquerda, comunista, os jovens que são a próxima geração sempre vão se contaminar com aquela ideologia. Ainda mais quando a informação era centralizada. Era comum os jovens achar aquilo dali normal. Só depois das informações descentralizadas que começaram a achar que aquilo dali não era normal. Mas aquilo dali era a ideologia abrangente na sociedade, a ideologia que controlava tudo, entendeu? Você ia controlar a educação por meio da universidade, das escolas também, que são professores que dão aula também, são todos de maioria de esquerda. Você controla toda a narrativa, senhores. E controlando a narrativa, você controla a sociedade em geral. E você controlar a educação, as escolas em si, é algo muito benéfico para a esquerda, entendeu? A esquerda ela foi muito inteligente nesse quesito. E é isso que aconteceu, senhores. Foi essas escolhas que foram essas dinâmicas, né, que fizeram realmente a esquerda ser tão popular no Brasil e controlar diversos setores, né? Porque quando você domina os jovens, você domina praticamente todo o setor, né? E é algo que realmente funcionou, né, por muito tempo. A esquerda, né, as ideologias progressistas, elas estão infundadas em escolas, universidades, e elas dominam toda essa narrativa. E por elas dominarem essa narrativa, você trocar um lápis pelo fuzil, isso foi muito inteligente da esquerda. E isso causa também... e não causa um debate de ideias livres, né? Por meio de ideológico, um debate de ideia ideológica dentro das universidades. Você só tem um debate, o debate da esquerda. Você não tem um debate ideológico da direita contra a esquerda, ou a esquerda contra a direita. Não, só tem uma ideologia, que é a esquerda dentro de universidades e escolas. E isso acaba com todo o papel. Você fica com narrativas que são só de esquerdas, que são ineficientes.
Você não faz você faz as coisas ser burocráticas, que isso é uma coisa muito da esquerda progressista, adora burocratizar as coisas. E tudo isso, senhores, é regulamentar e burocratizar, né? E tudo isso, senhores, é algo totalmente da ideologia esquerdista, entendeu? É algo que a esquerda dominou a narrativa. Então você vê a nossa educação, ela é ruim, o reflexo do povo ter um intelecto baixo porque não tem uma base boa, serem pessoas incapazes de raciocinar, de conseguir interpretar um texto, de conseguir ter ideias, criatividades e tal, e cria uma sociedade atrasada, retrógrada, entendeu? E tudo isso é ruim para a sociedade brasileira, entendeu? Você vê sociedades que são mais avançadas de primeiro mundo, a educação ela é melhor. Então, algo que faz um país ser desenvolvido é a educação. Sem uma educação boa, você não tem um país desenvolvido, um país de primeiro mundo de fato, um país ali que domina a narrativa, um país ali que domina a tecnologia, que domina a ciência, entendeu? Que faz o país se desenvolver tecnologicamente, se desenvolver economicamente, entendeu? E é isso, senhores. A gente deve haver uma descentralização uma descentralização grande na educação brasileira, uma educação mais homeschooling, mais tecnológica, com professores com professores bons, né, que tem no mercado aí, no YouTube, na internet tem professores assim brilhantes. O pessoal deveria estudar com eles e assim, sem debate ideológico, e assim melhorar a educação assim em si, né, melhor. E é isso, senhores. Ter cursos técnicos também é uma solução. E é isso, senhores. Eu fico por aqui. Se inscreva no meu canal e dê like.